novamente programa da Regina, visitando aqui o consultório do Dr. Gilberto Laorgue Nunes. E a gente já vem falando, né, há algum tempo sobre insuficiência cardíaca, já falamos de tratamentos também, mas hoje a gente vai falar de uma evolução aí, né, nesse tratamento que é MitraClip, é isso o nome? Esse é o nome, tá? Esse é um dispositivo que ele faz mais ou menos o que uma cirurgia antiga que era feita de peito aberto faz. O que acontece? Quando o coração dilata, existe uma dilatação também do anel da válvula mitral, que é a válvula que separa o ventrículo esquerdo do átrio esquerdo. Então, o sangue começa a refluir para o átrio esquerdo e daí para o pulmão. Então, faz um quadro de congestão, excesso, acúmulo de sangue e de líquido no pulmão, que causa a falta de ar aguda e, eventualmente, até pode causar um edema agudo de pulmão. Então, essa cirurgia, o que se fazia? Se dava um ponto no meio dos dois folhetos da válvula, no sentido de diminuir a área dessa válvula e, consequentemente, diminuir o grau de refluxo para o pulmão. Tá? Era uma cirurgia chamada cirurgia de Alfieri. E, alguns anos atrás, foi desenvolvida uma técnica por catéter para fazer isso. Certo? Então, não precisa abrir peito nem nada, é através da punção de uma veia na perna, a gente vai, cruza para o lado esquerdo do coração e a gente põe clips, literalmente clips, que podem ser um ou mais de um, né? E de maneira que a gente reduz o orifício de abertura da válvula, claro, sem causar uma estenose, um estreitamento, e reduz esse refluxo. Então, pacientes que têm o coração dilatado, mas um refluxo muito, muito grande, em que o uso de remédios, por exemplo, não ia ser suficiente para poder controlar esse quadro clínico, existe indicação de se implantar esses clips. Mas então as vantagens são enormes, né? São enormes porque ajuda muito no controle dos sintomas, especialmente em casos mais graves, né? Em casos em que o paciente é muito sintomático, a despeito de estar usando todos os medicamentos possíveis e disponíveis no mercado. É um procedimento pouco invasivo, de baixo risco, né? Como eu falei, é uma punção venosa que se faz de uma veia na perna. A recuperação normalmente é bastante rápida, tempo de internação gira em torno de 2 a 3 dias no máximo, e os pacientes, o que é mais importante, melhoram muito, né? Após a realização desse procedimento. Inclusive, tem estudos comparando casos em que se observava a necessidade de se fazer essa intervenção na válvula, os pacientes foram aleatoriamente jogados para tratamento com remédio só ou um implante desse clipe. E se viu que o clipe melhora muito a qualidade de vida, né? E reduz também as quantidades de internações necessárias no futuro para esses pacientes. E todo mundo pode fazer, em regra, esse tratamento? É possível fazer uma ampla gama de pacientes, existem alguns parâmetros que são importantes de serem definidos, que exames como o ecocardiograma, né, a ecografia do coração, ou mesmo uma tomografia do coração, nos indicam se esse é um paciente que é um bom candidato para esse procedimento ou não. Então, é preciso fazer uma avaliação médica prévia, né, porque em casos muito, muito avançados, em que o coração já está praticamente, né, totalmente dilatado, aí, às vezes, esse procedimento não funciona de maneira adequada. Então, por isso, a seleção de pacientes é muito importante. Agora, o senhor é especialista nisso, né? Porque, inclusive, quando a gente abre lá no Google, direto está lá o seu nome. Exatamente. Esse é um dos tratamentos que a gente oferece na nossa clínica, né? E que, como eu falei, quando bem indicado, faz uma diferença enorme, né, na qualidade de vida desses pacientes e no controle dos sintomas também. Bom, e depois desse tratamento, o paciente segue vida normal? Muitas vezes ele consegue retomar suas atividades habituais sem aqueles sintomas limitantes que ele apresentava anteriormente. Então, é mais uma alternativa de tratamento que a gente tem, dessa vez por catéter, né? Além daqueles dispositivos implantáveis que eu já tinha comentado anteriormente, mas é mais uma ferramenta que vai ajudar esses pacientes a terem uma evolução a longo prazo melhor. Tá bom, muito obrigada, doutor Gilberto. Como sempre, muito legal, né? As dicas aqui, as informações que a gente tem no programa da Regina.